Quem foi o rei Nabucodonosor? No vasto cenário da história antiga, poucas figuras se destacam com tanto impacto quanto Nabucodonosor II, o rei que moldou não apenas o destino da Babilônia, mas também deixou marcas profundas nas páginas das escrituras sagradas. Nabucodonosor reinou entre 605 e 562 a.C., reconhecido por sua força militar, visão administrativa e principalmente pelo encontro fascinante que a Bíblia registra entre ele e o Deus vivo. Na narrativa bíblica, Nabucodonosor aparece como um monarca soberbo, cuja grandeza e poder o levaram a desafiar o Senhor dos céus, mas cujo coração foi transformado diante da manifestação divina. Símbolo do orgulho humano e da soberania absoluta de Deus sobre todas as nações, ele marca seu reinado pela conquista de Jerusalém, o início do exílio do povo de Israel e obras monumentais na Babilônia, como suas muralhas gigantes e possivelmente os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A trajetória do rei oferece lições eternas sobre poder, soberania divina, humildade e arrependimento. Nesta série, vamos explorar seu contexto histórico, episódios bíblicos e lições espirituais para a vida cristã. Contexto histórico da Babilônia. Na época de Nabucodonosor. Para entender Nabucodonosor, precisamos olhar para a Babilônia, situada entre rios importantes da Mesopotâmia, que se tornou o centro de um império poderoso no século VI a.C. Esta cidade era rica e avançada culturalmente, reconhecida por suas muralhas e templos dedicados aos seus deuses. Nabucodonosor herdou um reino reconstruído e expandido após a queda da Assíria, com a Babilônia crescendo como potência política, econômica e militar. Seu governo foi marcado por desafios como controlar territórios diversos e negociar conflitos com o Egito e outras nações. Importante também é o impacto no povo judeu com a tomada de Jerusalém e o exílio que marcou sua identidade. Entender esse cenário reforça a grandeza de Nabucodonosor como líder e a soberania de Deus, que age no meio dos impérios humanos. A ascensão de Nabucodonosor ao trono Nabucodonosor assumiu o trono em 605 a.C. E após liderar a vitória babilônica na Batalha de Carquemis contra o Egito, consolidando a supremacia do império na região. Filho do rei Nabopolassar, que fundara o Império Neobabilônico, ele herdou uma estrutura política e militar forte, mas com desafios constantes. Sua coroação foi marcada por cerimônias que expressavam seu poder e legitimidade, reconhecido como representante divino na terra. A partir daí, começou uma série de campanhas que expandiram o império, além de grandes investimentos em arquitetura e urbanismo. A Bíblia destaca sua trajetória, tanto pela força quanto pelo reconhecimento do Deus verdadeiro, revelando uma transformação espiritual profunda durante seu reinado. A construção da famosa cidade da Babilônia, Nabucodonosor, investiu pesado na reconstrução e ampliação de Babilônia, transformando-a em uma metrópole esplêndida. Ele fortaleceu as muralhas, construiu palácios imponentes e monumentos que demonstravam o poder do império. Os lendários jardins suspensos, atribuídos a ele, são considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo, simbolizando a engenharia avançada e o luxo babilônico. A Babilônia tornou-se centro de cultura, ciência e religião. Esse investimento na cidade é um reflexo da glória terrena que Nabucodonosor desejava manifestar, mas que enfrenta contraste com as mensagens divinas que recebeu, mostrando a limitação do poder humano diante de Deus. Então, a queda de Jerusalém e o exílio babilônico, um dos eventos mais marcantes do reinado de Nabucodonosor, foi a tomada de Jerusalém em 586 a.C. e o início do exílio do povo judeu para a Babilônia.
Essa ação teve um impacto profundo na história e na fé do povo de Deus. Ao levar os judeus para longe de sua terra e do templo, Nabucodonosor não apenas controlava politicamente o território, mas provocava uma crise espiritual que se tornaria fundamental para a preservação e amadurecimento da fé judaica. Na Bíblia, esse episódio revela a justiça de Deus, que permite juízo e disciplina, mas também a esperança de restauração e fidelidade divina demonstrada nas profecias e no livro de Daniel, onde Nabucodonosor tem papel central. Nabucodonosor na Bíblia. Visão geral, Nabucodonosor não é apenas um rei histórico, mas uma figura central nas Escrituras, especialmente no livro de Daniel. Ele aparece como um monarca poderoso, autoritário e por vezes orgulhoso, que experimenta o poder e também a humilhação diante do Deus verdadeiro. Os textos bíblicos revelam sua interação direta com Daniel e seus 3 amigos, que firmes na fé desafiam o rei e testemunham milagres. Nabucodonosor é apresentado como alguém profundamente tocado pelos atos de Deus, ainda que inicialmente incrédulo. Seu papel é crucial para mostrar a soberania de Deus sobre os impérios humanos e a importância da fidelidade a Deus. Ele é um exemplo vivo de transformação e reconhecimento da autoridade divina. O sonho da estátua, Daniel 2. Um dos episódios mais emblemáticos envolvendo Nabucodonosor é seu sonho da grande estátua, cujos diferentes metais simbolizam os reinos que dominariam o mundo. O rei, perturbado por esse sonho, busca a interpretação dos seus magos sem sucesso. Daniel, com a ajuda de Deus, revela a mensagem divina, mostrando que apesar da força dos impérios, o reino de Deus é eterno e derrotará tudo. Esse sonho é uma profecia monumental, que nos ensina sobre a transitoriedade do poder humano e a supremacia do reino de Deus. Ele inspira fé e confiança no Senhor, mesmo diante dos sistemas terrenos mais poderosos. O episódio da fornalha ardente, Daniel 3, Nabucodonosor ordena que todos adorem sua estátua de ouro, mas Sadraque, Mesaque e Abednego se recusam, permanecendo fiéis a Deus. Como punição, são lançados na fornalha ardente. Milagrosamente, eles são protegidos por um anjo e saem ilesos, sendo uma poderosa demonstração da proteção divina diante da fidelidade. Esse episódio ressalta a importância da coragem, da confiança em Deus e que a verdadeira adoração é exclusiva ao Senhor. Nabucodonosor testemunha o poder do Deus dos judeus, e essa experiência provoca mudanças até no seu próprio coração. O orgulho de Nabucodonosor e sua humilhação, Daniel 4. Um dos momentos mais profundos é o sonho de Nabucodonosor, onde ele vê uma árvore majestosa que é cortada e o próprio rei é transformado em um animal. Essa profecia se cumpre quando ele é punido por seu orgulho, ficando 7 anos fora da razão, vivendo como um animal. Após esse período, ele reconhece a soberania de Deus e tem seu reino restaurado. Essa história simbólica nos ensina que o orgulho leva à queda, mas o arrependimento diante de Deus traz restauração e honra. É um alerta para líderes e para todos nós sobre o cuidado com o coração. 10. O reconhecimento do Deus verdadeiro por Nabucodonosor. Ao final de sua prova e humilhação, Nabucodonosor declara: Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, pois seus decretos são verdadeiros e pode confiar nele, pois sempre faz o que promete. Daniel 4:37. Esse momento representa a transformação do coração de um rei pagão, a testemunha da soberania e justiça de Deus. Ensina que ninguém está fora do alcance da graça divina e que o poder do Senhor é verdadeiro para todos os povos, independentemente de sua origem. Essa confissão é um resumo do propósito espiritual de toda a sua trajetória e tem um forte apelo para a nossa vida de fé.
Reconhecer Deus como o único soberano nos traz verdadeira felicidade e propósito. Aclese. A política e a administração de Nabucodonosor foi um rei que governou com mão firme e administrativa sábia. Sua política era marcada por estratégias militares, porém também por uma organização interna que buscava unificar e fortalecer o império. Ele investiu em melhorar as cidades conquistadas, estabelecendo governadores leais e incentivando a construção de infraestruturas essenciais. A administração pública, sob seu comando, valorizou a segurança com muralhas robustas, estradas para facilitar o comércio e obras públicas que modernizavam a Babilônia. Ele consolidava alianças políticas, mas não hesitava em agir com rigor contra revoltas ou desobediências. Assim, seu governo refletia uma combinação do poder absoluto com uma busca por estabilidade duradoura. Entender esse aspecto do reinado é fundamental para captar a dimensão de sua autoridade, que, embora secular, se confrontou com as realidades espirituais mostradas nas Escrituras. 12. Os avanços culturais e científicos durante o reinado de Nabucodonosor, Babilônia floresceu não só como potência militar, mas como centro cultural e científico. A observação astronômica alcançou novos patamares, com o desenvolvimento dos primeiros registros sistemáticos dos movimentos dos astros, influenciando o calendário e as práticas religiosas. A arquitetura refletia a grandiosidade do império, com a construção de templos, palácios e monumentos decorados por relevos complexos e símbolos dos deuses babilônicos. A escrita cuneiforme era largamente utilizada para registros administrativos, literários e científicos. Esses avanços ilustram que, mesmo em um ambiente pagão, Deus opera nos acontecimentos humanos, preparando o terreno para revelar-se plenamente em seu tempo e providência. 3. Nabucodonosor e as profecias bíblicas, ó rei, é mencionado em várias profecias, sobretudo em Daniel, onde figuras simbólicas representam ele e o Império Babilônico. Essas profecias destacam a ideia da brevidade do poder humano e a vinda do reino eterno de Deus. A compreensão das profecias ajuda a enxergar que Nabucodonosor não foi apenas um rei tirano, mas parte do plano divino para moldar a história, inclusive penalizando o povo de Israel para seu arrependimento e renovação. O significado espiritual dessas profecias é um convite para o cristão reconhecer a soberania de Deus sobre todas as eras e impérios temporais. Lições espirituais do reinado de Nabucodonosor, reinado do rei. Abundantes lições para a vida espiritual. Seu orgulho e subsequente humilhação mostram que nenhuma autoridade humana está acima de Deus. Sua história de arrogância, juízo e restauração indicam a necessidade de humildade e temor do Senhor. Aprendemos que Deus pode usar qualquer situação, mesmo adversa, para corrigir e transformar seus filhos. A fidelidade a Deus mesmo em ambientes hostis, como demonstrado por Daniel e seus amigos, é também um exemplo para nossos dias. Nabucodonosor nos ensina que reconhecer a soberania divina traz libertação e bênção, reafirmando as verdades de que Deus é quem exalta e abate. 15. O papel de Daniel junto ao rei Nabucodonosor. Daniel foi não só um profeta, mas um conselheiro fiel e corajoso diante do rei. Sua sabedoria, obtida pela revelação divina, influenciou as decisões do monarca e salvou vidas. Daniel representava o povo de Israel fiel a Deus, em meio a um império pagão, demonstrando como a fé pode coexistir com o dever cívico, sem concessões à idolatria. Sua coragem para denunciar a falsidade e interpretar sonhos complicados trouxe bênçãos e reconhecimento.
Esse relacionamento evidencia que o cristão pode agir com honra e sabedoria, mesmo em ambientes desafiadores, sempre dependente da direção do Senhor. 6. A importância do arrependimento e da mudança em Nabucodonosor é um exemplo vivo de que até mesmo o mais poderoso dos homens está sujeito ao chamado de Deus para o arrependimento. Sua humilhação, quando foi afastado do trono e viveu como animal por 7 anos, não foi um castigo sem propósito, mas uma oportunidade para transformação. Essa lição nos ensina que Deus disciplina quem ama, para que reconheçamos nossos erros e nos voltemos a Ele de coração sincero. A restauração do rei, após seu arrependimento, mostra que nunca é tarde para mudar e receber a graça divina. Assim, sua história encoraja o cristão a reconhecer suas falhas, buscar a renovação espiritual e confiar na misericórdia de Deus que transforma vidas. 17. Análise do capítulo 4 de Daniel, o sonho e sua interpretação. Capítulo 4 de Daniel é um texto riquíssimo que revela o caráter de Nabucodonosor e a soberania de Deus. O sonho da grande árvore que é cortada simboliza a queda temporária do rei, enquanto sua recuperação simboliza a restauração concedida por Deus. Daniel apresenta a interpretação com clareza. Deus concede a bênção, mas também disciplina pela arrogância. O capítulo enfatiza que todo poder vem do céu e só permanece pela submissão ao Senhor. Essa passagem é uma poderosa reflexão sobre a humildade, o juízo divino e a esperança no perdão e restauração, elementos centrais no relacionamento do homem com Deus. 18. A influência do reinado de Nabucodonosor no Antigo Testamento, o impacto histórico e espiritual do reinado de Nabucodonosor, atravessa várias partes do Antigo Testamento, influenciando desde os profetas até as narrativas dos livros históricos. Sua ação política, o exílio e o contato com figuras como Daniel e Ezequiel relacionam-se diretamente com o cumprimento das promessas e advertências dadas ao povo de Israel. É uma época que marcou o fim de um ciclo e o início de uma nova etapa na história da salvação. Compreender essa influência ajuda a entender o desenvolvimento da fé judaica e os fundamentos da escatologia bíblica. No 9. O impacto do exílio na fé e na identidade do povo judeu, o exílio promovido por Nabucodonosor, foi um momento de crise, mas também de grande renovação para o povo de Deus. Tendo perdido o templo e a terra prometida, os judeus foram chamados a manter sua fé em meio à adversidade. Esse período estimulou a consolidação da lei, a prática do culto em comunidades dispersas e a esperança messiânica que seria cumprida no Novo Testamento. O exílio, portanto, não foi apenas um castigo, mas um instrumento de Deus para fortalecer a identidade e a fé do seu povo, ensinando a viver a presença divina mesmo na dor e no sofrimento. 20. Nabucodonosor como símbolo do poder terreno. Na Bíblia, Nabucodonosor simboliza o poder terreno passageiro, comparado ao reino eterno e invencível de Deus. Seu império, apesar da grandiosidade, está sujeito às ordens divinas e à efemeridade. Seu orgulho desmedido e a humilhação subsequente são metáforas para a soberba humana que rejeita Deus e sofre as consequências. A história do rei nos lembra que o verdadeiro poder só vem do Senhor e que o homem, por mais forte que seja, é limitado. Essa reflexão é essencial para o cristão entender a colocação correta do poder em sua vida, reconhecendo a autoridade suprema de Deus sobre tudo. O desafio da idolatria na vida do rei Nabucodonosor viveu num ambiente dominado pela idolatria. Seus deuses eram muitos e adorados com profundo fervor. A Bíblia revela que ele ordenou a adoração de uma estátua de ouro, simbolizando o ápice do culto a deuses terrenos e da autoexaltação. O desafio para o rei e para todos nós é reconhecer que a verdadeira adoração
pertence somente ao Deus Criador e verdadeiro. Os episódios bíblicos mostram como ele confrontou essa verdade por meio da fé firme dos 3 jovens hebreus que se recusaram a adorar a estátua e permaneceram fiéis ao Senhor. Esse desafio é uma lição para o cristão resistir às pressões da cultura contemporânea, onde múltiplos ídolos ainda tentam substituir Deus no coração humano. Peace. A restauração do rei como metáfora para a restauração espiritual. O processo de queda e restauração de Nabucodonosor é um poderoso símbolo da restauração espiritual que Deus promove na vida daqueles que se arrependem e creem. Ao ser humilhado e depois restaurado, ele demonstra que nenhuma situação está perdida para Deus. Mesmo os corações endurecidos podem se converter. É uma mensagem de esperança para quem enfrenta a difícil caminhada da fé. Assim, a trajetória do rei nos lembra que a verdadeira mudança começa quando reconhecemos nossa dependência de Deus, abrindo espaço para o agir transformador do Espírito Santo. 23. A mensagem do livro de Daniel para os dias atuais. O livro de Daniel, que narra episódios da vida de Nabucodonosor, é um testemunho vivo da fidelidade de Deus em meio à oposição. Sua mensagem é relevante até hoje para o cristão manter-se firme na fé, mesmo em ambientes adversos. As profecias revelam a soberania de Deus sobre os impérios, a realidade da vitória do reino de Deus e o chamado à perseverança. A coragem dos fiéis, como Daniel e seus amigos, motiva os cristãos a resistirem aos desafios da cultura e às idolatrias modernas. Esta mensagem é um convite para manter a visão profética e a confiança no Senhor, independentemente das circunstâncias. 4. Como estudar a Bíblia através da história dos reis. Estudar a Bíblia através da história de reis, como Nabucodonosor, oferece uma abordagem rica que une narrativa, profecia e lição espiritual. Observar o contexto histórico, os personagens e suas ações, revela como Deus age na história. Esse método estimula o conhecimento profundo da palavra e amplia a compreensão das Escrituras, tornando o estudo dinâmico e aplicável. Além disso, ensina a relacionar texto bíblico com a realidade espiritual e pessoal do leitor. Por isso, ao estudar a Bíblia, é importante considerar o contexto cultural e a mensagem espiritual, utilizando exemplos históricos para fortalecer a fé prática. E 5. O papel dos sonhos e visões na Bíblia. Sonhos e visões, como os que Nabucodonosor recebeu, são recursos usados por Deus para revelar planos e advertências. No Antigo Testamento, eles frequentemente precedem eventos importantes ou expressam verdades espirituais profundas. Nabucodonosor teve sonhos proféticos e Daniel foi escolhido para interpretá-los, mostrando que Deus mantém comunicação ativa com a humanidade, mesmo em tempos difíceis. Para o cristão hoje, esses relatos reforçam a importância da oração e da busca pela revelação espiritual, confiando que Deus pode falar de variadas formas para guiar seu povo. 26. Outra perspectiva histórica. O que os arqueólogos dizem na arqueologia confirma vários aspectos do reinado de Nabucodonosor, incluindo a existência das imponentes muralhas de Babilônia, registros de sua campanha militar e a opulência de sua corte. Descobertas de tabletes cuneiformes, inscrições reais e ruínas da cidade reforçam sua importância histórica. Embora não encontremos todas as narrativas bíblicas diretamente confirmadas, a convergência histórica e arqueológica solidifica o contexto do livro de Daniel, demonstrando a veracidade dos eventos em que esse rei esteve envolvido. Esse respaldo fortalece nossa fé, pois mostra que Deus age e se revela em meio à história real, usando até mesmo os impérios terrenos para cumprir seus planos. 27. Nabucodonosor na cultura popular e religiosa, além da Bíblia e da história.
Nabucodonosor aparece amplamente em filmes, literatura e tradições religiosas. Ele simboliza o poder imenso do homem e também a vulnerabilidade diante de Deus. Na cultura popular, sua figura é usada para refletir temas como orgulho, punição e redenção, mensageiros universais que tocam o coração humano. Essa representatividade cultural ajuda a manter viva a reflexão sobre o equilíbrio entre poder e humildade. Para o cristão, é vital reconhecer essas manifestações culturais e usá-las para testemunhar a palavra, mostrando o verdadeiro caminho de Deus. 28. Ensinamentos para líderes cristãos. Hoje, o reinado de Nabucodonosor oferece grandes lições para quem exerce liderança na igreja ou em qualquer esfera da vida. O uso sábio do poder, a busca por justiça e principalmente a humildade diante de Deus são fundamentos primordiais. Assim como o rei foi chamado a reconhecer a soberania divina, o líder cristão deve tematizar seu ministério na dependência do Senhor, evitando o orgulho e buscando a edificação do povo. Essas lições servem para formar líderes que governem com sabedoria e amor, conscientes de que seu verdadeiro chefe é o próprio Deus.